Então, hoje nós vamos, a nossa palavra, o título que eu dei para a nossa palavra é A Mulher e o Espelho. E o nosso versículo base está lá em 2 Coríntios 3,18, que diz assim: em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, né? Aí fiquei pensando, as mulheres são assim, amicíssimas do espelho. Qual é a mulher que não é amiga de um espelho, né? Os espelhos são assim, irresistíveis. Vocês já viram quando a gente passa assim, você passa em frente a alguma loja, algum estabelecimento, que tem aqueles vidros espelhados, pode ver que a gente olha, não tem como não olhar. Quando a gente entra no elevador que tem espelho, a gente também se olha, né? Porque é natural, faz parte, né, da nossa vida. A gente vê um espelho, a gente se olha. Ou para olhar para como estamos, ou para ver se a nossa maquiagem está boa, ou para ver se nosso cabelo está bem arrumado, a roupa está em ordem. A gente sempre dá aquela olhadinha, né? E pode ver que é quase certo que na bolsa de uma mulher tem um espelho. Ainda que seja aqueles do porta-batom, mas tem um espelhinho ali para a gente estar sempre dando uma olhadinha, dando um retoquezinho, né? E quando nós olhamos para esse versículo que lemos, diz que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus para refletir as qualidades dele. Mas muitas vezes nós vamos, pela própria vida e por tudo que nós vivenciamos, nós vamos deixando nos deformar com espelhos que distorcem a imagem. E nós vamos nos distorcendo. Já entraram naquela casa de espelhos? Agora nem tem mais, mas tinha antigamente, no Play Center, tinha aquela casa de espelhos que distorcia a sua imagem. Você se via gorda, ou se via magra e comprida, ou se via... esquisito demais, né? Então, esses espelhos, eles distorcem, né, a imagem das pessoas, né? Eu fiquei pensando, quantas vezes nós mesmas distorcemos a nossa imagem? Se nós vamos pegar essas meninas que são modelos, essas anoréxicas, quando elas se olham no espelho, elas se veem sempre gorda, e vão deixando de comer. Cada vez que se olham, se veem gorda e vão deixando de comer. E aí se tornam anorexas, né? E aí eu fiquei olhando para este texto de Senhor, quantas vezes nós mesmos temos distorcido a imagem. E quais são esses espelhos, né, que nós estamos olhando e que tem distorcido essa imagem, que nós somos feitos à imagem e à semelhança, para refletir a tua glória, para ser semelhante ao Senhor, mas nós vamos distorcendo. E aí eu classifiquei 4 espelhos que nós temos que tem distorcido a nossa imagem quando nós olhamos. E o primeiro espelho que eu quero falar com vocês é sobre o espelho da amargura. Um exemplo clássico de uma pessoa que permitiu que a raiz de amargura tomasse conta do seu coração está registrado lá em Gênesis. Foi Caim. Carregou tanta amargura que vocês viram o que aconteceu. Ele chegou a matar. De tanta amargura em seu coração, né? Toda pessoa amargurada, ela vive sempre com a alma sangrando por dentro, gotejando lágrimas de um eterno sofrer. Já viram uma pessoa amargurada? Como é difícil conviver? Nada está bom. A amargura, quando ela cria-se raízes no coração, ela produz o ressentimento, ela produz o desencantamento da vida, a pessoa fica sem brilho, o sorriso fica vazio. Quantas pessoas não conseguem mais sorrir porque perderam completamente a alegria?
Não tem pessoas assim? E como é horrível viver perto de uma pessoa amargurada. Nada tá bom, nunca tá bom. Se você pergunta, como está você? Mais ou menos. Nunca você ouve desta pessoa, tá tudo bem, ainda que não esteja bem, mas ela diz, tá tudo muito bem. Eu não estou dizendo, gente, que não há momentos em que nós estamos, né, vivendo tribulações, vivendo dor, e que a gente pode dizer, olha, não estou bem, eu estou com isso, estou passando por esse problema, Deus tem me provado, eu estou assim. Isso é comum, mas aquela pessoa que está constantemente amargurada, porque aquilo vai tomando conta do seu coração, aquilo vai enraizando, né? E a raiz ela vai indo, então você vai perdendo assim completamente o encanto da vida. O encanto da vida, e goteja, fica gotejando, sabe, aquele eterno sofrer, tudo, se a doença é assim, ela se torna assim, se o problema é assim, ele fica grande, e tudo é muito grande, isso aí traz para a pessoa até um vazio, porque as pessoas em volta começam a se afastar. Ninguém quer conviver com uma pessoa assim amargurada, porque ela olha para esse espelho da amargura e se vê amargurada, Outro espelho é o espelho da rejeição. A rejeição, gente, ela é uma arma maligna e deforma a nossa identidade. Não permita que as circunstâncias contrárias ou aquilo que as pessoas falam ou pensam de você determine a sua identidade. Nós não podemos permitir isso, que as pessoas pensem ou determinem sua identidade ou o seu valor. A rejeição começa com uma semente que é plantada em nossa vida por meio de vários acontecimentos. E é uma das experiências mais marcantes e dolorosas que enfrentamos na vida é ser rejeitado. Mas nós não podemos permitir isso, nós não podemos permitir que as pessoas nos determine quem nós somos. Nós somos salvas, nós somos lavadas pelo sangue de Cristo, nós somos compradas por um alto preço. Então, a melhor maneira de lidar com a rejeição é saber que existe alguém que nunca vai nos rejeitar. Esse alguém é Jesus, ele vai nos acolher. Então, muitas vezes, a pessoa, ela mesma, se sente rejeitada. E a rejeição pode acontecer em várias situações da nossa vida, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho. A rejeição dói porque todos nós queremos nos sentir aceitos, né? E muitas vezes a pessoa, às vezes ela mesma cria, ou porque ela ouviu uma palavra, ela começa a se sentir rejeitada. E lidar com este sentimento da rejeição é difícil, mas a gente precisa superar e vencer a rejeição, seja em que área for. Agora, se você ficar, mas eu não tenho nenhum cargo na SAF, olha, não me deram nenhum cargo, eu acho que não gostam de mim, olha só, eu faço tanto, mas ninguém vê o meu trabalho, olha, você mesma está se olhando no espelho da rejeição e está se deformando. Você mesma não está se valorizando. E, por vezes, é o pecado que existe em nós, que nos afasta, muitas vezes, né? Nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Então, eu fico sempre achando, ninguém gosta de mim. Olha lá, eu faço tanto pela SAF, eu faço tanto na igreja, mas ninguém me nota, ninguém me vê. Então, é o espelho deformador, é o espelho da rejeição, o espelho deformador. Outro espelho também, que nós devemos tomar cuidado, é o espelho da baixa autoestima. Eu não estou dizendo, porque a gente precisa tomar um cuidado aí com a autoestima. Nós temos de ter autoestima bem equilibrada, porque muitas vezes a autoestima acima do normal, ela nos deixa com o nariz muito empinado, sabe? Eu sou boa em tudo, eu faço tudo, eu sei tudo, eu consigo tudo, tudo eu sei fazer, né? Então, pessoas
que têm autoestima lá embaixo, são pessoas cujas histórias são marcadas pelo fracasso e tendem a desenvolver essa baixa autoestima. Tem falta de perspectiva quanto ao futuro, não tem objetivos, e se avaliam por baixo. Porque às vezes alguma coisa não deu certo, a pessoa vai se avaliando sempre por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Então, pessoas que sofrem de autoestima, que se sentem inferiores a outras, enfrentam problemas decorrentes da própria leitura que fazem de si mesmas. E Jesus, certa feita, respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus 27. Então, Jesus está dando: ame, se valorize. Você é filha do rei. Você foi amada, você foi escolhida desde a eternidade. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, ele já sabia, ele já tinha determinado todos os seus dias, ele já sabia quem era você, ele já conhecia seu DNA, ele sabia de toda a sua potencialidade, de toda a sua criatividade. Então, se ame por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus fez por você, por aquilo que Deus fez por mim. Então eu vou me amar, é o mandamento, nós temos que amar. Como é que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Então, se a minha autoestima é lá embaixo, sabe, eu não me valorizo em absolutamente nada. Eu não estou dizendo, queridas, que nós temos que nos achar melhor que os outros, não é isso, não. Né? Mas nós temos que nos valorizar como mulheres cristãs, como mulheres que foram lavadas pelo sangue, como mulheres que foram resgatadas, como mulheres que têm sido bênção nas mãos de Deus. É assim que nós temos de nos colocar. Agora, alguns dizem também que a baixa autoestima é o orgulhoso, porque ele sente que não é toda hora aplaudido, né? Porque o orgulhoso, ele quer toda hora ser aplaudido, né? Então, eu acho assim ótima também essa definição, porque a gente tem que dosar bem essa autoestima, nem tanto, nem abaixo. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou inferior. Eu tenho que me amar e saber do meu valor, saber qual é o lugar que eu ocupo como serva no corpo de Cristo. Então, eu tenho que me valorizar. E essa baixa autoestima, isso pode gerar uma dificuldade de eu me relacionar com outros, né? Imagine assim também, que uma pessoa que tem a baixa autoestima, ela também se torna uma pessoa insuportável, uma pessoa rancorosa, reprimida. E aí, o que acontece? O isolamento. Não esse isolamento que nós somos obrigados a viver agora, né? Mas o isolamento que ela mesma se isola. E muitas pessoas também, queridas, utilizam dessa maneira, desse isolamento para chamar a atenção de outros, entendeu? Então veja que a autoestima precisa ser algo bem equilibrado. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos olhar para este espelho da autoestima, com essa imagem distorcida, com esse espelho da autoestima. E tem outro espelho também que distorce, que é o espelho do pessimismo. Oh, coisa chata é pessimista, né? Os pessimistas vivem num mundo sombrio. Olha um copo com água pela metade e diz assim, está quase vazio. Aí o outro otimista olha para o mesmo copo com água pela metade, ele diz assim, está quase cheio. Veja o olhar, veja a visão, né? O pessimista está quase vazio, o otimista está quase cheio. Depende da visão, da perspectiva de cada um. Há pessoas que só veem barreiras na vida, preocupações, problemas em tudo, só encaram a vida pelo lado negativo. Eu não estou dizendo aqui, queridas, que nós vamos ser, eu sou positivo em tudo. Não, não é isso. Mas nós temos de ter um olhar otimista para a vida. Um olhar
firmado em Cristo Jesus, um olhar firmado em Deus. Deus é aquele que vai nos conduzir. Veja Jonas. Jonas foi chamado para uma missão e ele se recusou em cumpri-lo. Sua missão triunfou, ele ficou frustrado. O pessimista sempre arranja uma desculpa para sentir-se mal, né? E o pessimismo de Jonas impediu de ver a conversão de todos os ninivitas, porque todos se converteram, mas nem assim. Ele via, ele se alegrava, ele se satisfazia naquilo. Ele via, o pessimismo dele foi tanto que impediu de ver aquela planta que Deus colocou ali, que cresceu ao seu lado, era uma demonstração da providência, mas ele não viu assim. Outro exemplo de pessimismo é quando os 12 espias, né, foram espiar a terra, 10 chegaram e disseram, a terra é muito boa, mas aquele povo é nosso inimigo. 2 disseram, não, a terra é muito boa, mas nós vamos vencer os nossos inimigos. O povo é inimigo, mas nós vamos vencer. 2 viram possibilidades. Então, veja, o olhar, os 12 subiram para espiar a terra. 10 foram pessimistas, não tem jeito, não vai dar, são inimigos. 2 disseram, não, nós vamos conseguir, nós vamos em nome de Jesus e vamos vencer aquele povo. Então, veja como são assim, eles viram possibilidades, porque o pessimista não vê as possibilidades. Ele olha, nada vai dar certo, não vai dar certo, não. Vamos fazer um trabalho, queridas, estamos pensando em fazer um projeto na nossa SAF. Não, vai dar muito trabalho, muito difícil, não vamos conseguir. Vamos conseguir sim, vamos fazer. Não tem sempre aqueles que você faz um trabalho, mas esse trabalho, não sei, não ficou bom, podia ter feito assim. Não é? É sempre assim o pessimista, né? Ele nunca está feliz, ele nunca está contente, né? Mas, querida, tem também a notícia boa, que nós estamos falando dos espelhos distorcidos, mas tem também os espelhos realistas, né? E a Bíblia nos diz que é muito lindo quando a gente vai lá para a história de Esther, que foi uma mulher que, segundo a Bíblia, impressionou pela sua beleza, não apenas ao rei, mas para todos que a cercavam, né? E a beleza de Esther não foi demonstrada por espelhos deformados, mas sim por espelhos realistas. Diz a Bíblia que ela era formosa, mas também o seu interior, ela era formosa no exterior, mas o seu interior era formoso, pois ela entendia que ela era uma filha do Deus Altíssimo, uma obra-prima de Deus, né? Deus tudo fez belo e se admirou de sua criação, a gente encontra isso lá em Gênesis. Então, nós vamos agora olhar quais são os espelhos realistas, o espelho que nós devemos sempre nos olhar, todos os dias olhar, não para os espelhos que nos deformam, não para os espelhos deformados, mas para os espelhos realistas. E o primeiro espelho que eu tenho que olhar sempre é o espelho da limpeza interior. Do coração procedem as fontes de vida. Está lá em Provérbios 4, 23. Dele é necessário retirar todas as manchas, as cicatrizes de amargura, as frustrações, toda a sujeira que esteja poluindo a alma. Nós devemos fazer esta limpeza interior, olhar para este espelho da limpeza interior e dizer, eu não quero que meu coração esteja manchado, cheio de amargura, mas Jesus adverte que o mal vem do coração, por isso é necessário permitir que o Espírito faça uma limpeza, o Espírito faça a remoção de tudo aquilo que possa comprometer a beleza do caráter da mulher cristã. Tudo aquilo que está no meu coração, a maledicência, a amargura, a falta de amor. Vamos fazer uma limpeza e vamos... isso só pode ser feito pelo Espírito. Quanto mais cheia do Espírito eu estou, mais isso vai saindo, mais essa limpeza vai saindo.
Meu pastor costuma dizer assim, que nós temos duas forças muito grandes em nosso coração. É a força do espírito e a força da carne. E vai vencer aquele que é mais alimentado. Vai vencer o que a gente alimenta mais. O espírito, se nós alimentarmos. Mas se nós alimentarmos a carne é que vai vencer. Então vamos deixar que o espírito tome conta do nosso coração e vamos olhar para este espelho da limpeza interior e tirar tudo aquilo que desagrada. Mas tem também o espelho do rejuvenescimento. A mente exerce um grande poder sobre nós, sabia? Nós somos realmente aquilo que pensamos. Belas ou menos belas, novas ou mais já experientes. Paulo fala em transformação pela renovação da mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, 2. Então, eu tenho certeza, queridas irmãs, que se nós formos rejuvenescendo a nossa mente todos os dias, né, através da palavra, através da convivência com o Senhor, através da intimidade com o Senhor, eu tenho certeza que vai fazer muito mais efeito do que algumas cirurgias plásticas. Não sou nada contra as cirurgias plásticas, mas às vezes a gente fica buscando só essa beleza exterior, quando nós podemos rejuvenescer a nossa mente, né? E a Bíblia diz que a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então vamos todo dia rejuvenescer a nossa mente com a leitura da palavra, com a leitura de bons livros, com a companhia do Senhor, com a conversa boa com o Senhor, sabe? Tendo em nossos lábios palavras que abençoam, palavras que trazem paz, palavras que trazem conforto, palavras que trazem vida. Nós precisamos disso nesse período que nós estamos vivendo, deixar essa coisa, quando será que tudo isso vai passar? Um dia vai passar, não sei quando Deus quiser, mas nesse período vamos trazer palavras abençoadoras, vamos ligar para as pessoas, não ficar naquela fala enfadonha. Mas que coisa chata, não aguento mais ficar em casa. Não, vamos cantar hinos de louvor, vamos ler um salmo juntas, vamos orar juntas, vamos glorificar ao Senhor juntas. Isso é o espelho do rejuvenescimento. Outro espelho, queridas. Eu não terminei aqui porque eu botei um versículo. Encher a mentes de pensamentos bons, como dizem Filipenses 4, que vocês conhecem muito, 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí se encontra o verdadeiro segredo da força da juventude. Vamos encher a nossa mente com tudo aquilo que é bom, que é puro, de boa fama, que é respeitável, que é amável. Não vamos perder tempo com palavras vãs, com palavras fúteis, com coisas fúteis, com fofoca, mas vamos encher a nossa mente com as coisas agradáveis, com as coisas que vão nos rejuvenescer. Outro espelho é o espelho do louvor. O Salmo 34:1 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aqui não diz assim, bendirei ao Senhor. Desculpe. Não diz assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre em meus lábios, quando as coisas caminharem bem. Quando as coisas estiverem ruins, você não faça nada disso. Não, aqui diz, em todo o tempo. Circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, no vale da tribulação ou não. É o louvor. Vamos evitar as palavras ferinas, negativas ou hábitos de murmuração. Devemos enfeitar os nossos lábios com palavras delicadas, de conforto,
de mansidão, de ternura, que agrade e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente é muito agressiva no nosso falar, no nosso julgar, no nosso pensar, mas nós temos de bendizer o Senhor em todo o tempo, e o louvor tem de estar sempre nos nossos lábios, né? Outro espelho, estou correndo um pouquinho, viu, queridas, que tenho mais um pouquinho de tempo só. É o espelho da alegria. Não há processo, queridas, mais eficaz para embelezar o rosto do que a alegria. A Bíblia diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Está lá em Provérbios 15, 13. Já viram aquelas pessoas que não têm alegria nunca? Claro que nós temos os momentos de lutas, de tristeza, né? Como a Denise falou, nós perdemos aqui, né? Mas sabemos que ele se encontrou com o Senhor. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Luiz Ricardo, que abençoou tanto o mês passado a gente com algumas devocionais da madrugada, SAF Hora na Madrugada, quer dizer, estava diretor do CPO, mas o Senhor recolheu. E claro que nós sentimos, claro que há momentos de tristeza, momentos de lutas, mas nós não podemos viver eternamente triste. Pois a tristeza, sabe, impede, queridas, que a gente tenha objetivo, que a gente tenha sonhos, que a gente tenha metas, que a gente tenha planos para o futuro. Mas ter planos para o futuro ainda? Sim, planos para o futuro ainda. Todos os dias nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Plano para o futuro. Senhor, eu quero sonhar, eu quero ter objetivos, eu quero ter metas para glorificar o Teu nome. Eu não posso acordar de manhã, ai, Senhor, que tristeza que eu estou hoje, eu não sei o que eu faço, que desânimo da vida, ai, que vida mais inútil, que vida mais sem graça. Não, Senhor, eis-me aqui, obrigada porque as tuas misericórdias foram renovadas nesta manhã, obrigada porque enquanto eu tinha um sono reparador, o Senhor me ensinava, assim diz a tua palavra, obrigada, Senhor, eu posso estar com a idade avançada ou com menos idade, mas eis-me aqui, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Me faz sonhar, me faz ter objetivos, me faz, Senhor, ter uma visão ampla, me faz olhar para frente. Alarga, Senhor, o meu pensamento, a minha visão, para que eu veja, Senhor, as maravilhas aqui neste mundo ainda. Então, a alegria verdadeira torna-se uma possibilidade somente quando a gente tem um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, um relacionamento de serva. Estou aqui, Senhor, para servir. Então, eis-me aqui. Em Lucas 10, 20 diz que não obstante alegrai-vos, não obstante, não importa o que possa acontecer, não importa o que você esteja passando, alegrai-vos. A alegria é resultado final de um bem-estar íntimo com Deus e conosco mesmas. Entendeu? Eu preciso estar bem comigo mesma para eu estar alegre. Outro espelho realista é o espelho do perfume. O perfume é algo que chama atenção, né? Por ser agradável, claro. A gente passa assim, aquela fragrância envolvente, deliciosa, você fala, e tem gente que usa sempre o mesmo perfume. Eunice passou por aqui, né? Eunice, se a gente sabe que a pessoa, né? Olha, esse perfume é de Eunice, a gente conhece pelo perfume, né? O perfume deve ser sempre usado de forma correta, né? E como cristãos, nós devemos ser essa pessoa atraente, agradável, moderada, tanto na nossa maneira de falar e agir, como também no vestir, para que as pessoas do nosso relacionamento possam sentir a presença de Cristo em nossa vida. No convívio da família, no trabalho, nos negócios, na igreja, o perfume deverá sobressair.
Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, está em 2 Coríntios 2, 14 e 15. Esse perfume é um pouco diferente das essências francesas, né? Mas, cujos frascos, né, da essência francesa precisa ser lacrado para não exalar o aroma. Ao contrário desse perfume que nós exalamos, nós temos que perfumar o ambiente onde nós estivermos, porque é o perfume de Cristo, é aquilo que exala do nosso ser, que quando nós passamos, as pessoas falam, aí vai uma mulher de Deus. Gente, que coisa, que declaração maravilhosa. É alguém dizer, mesmo que não diga, mas que pense a nosso respeito. Aí vai uma mulher de Deus, porque eu conheço pelo jeito, pela maneira, pela fragrância, pelo jeito, pela palavra, pela forma que ela se dirige, pela forma que ela se veste, pela forma que ela anda, pela forma que ela se conduz. Aí vai uma mulher de Deus. É o espelho do perfume. E o último espelho que eu quero falar é o espelho do brilho. A nossa vida tem de ser cheia de brilho, gente, para refletir. Como é o espelho que nós colocamos. Já viram quando a gente era criança, a gente pegava o espelho, colocava assim no sol para ele irradiar assim os brilhos, né? Assim nós também, nós devemos irradiar este brilho dessa luz que é Cristo, nós temos de irradiar este brilho, né? Moisés, quando desceu do monte, diz a Bíblia, que a pele do seu rosto resplandecia, está lá em Êxodo 24, 29, né? Mas com o passar dos dias, essa resplandecência ia desaparecendo. Por quê? Cada vez que esse grande líder de Israel entrava na presença de Deus, ele recebia uma recarga deste brilho. Então, para a gente brilhar onde nós estivermos, nós temos que estar reabastecida, todo dia sendo reabastecida com este brilho. E este brilho vem do Senhor. Nós não temos brilho em nós mesmos, mas este brilho vem do Senhor. E nós irradiamos este brilho, né? Tem um presbítero da Igreja Episcopal Católica, e ele é um escritor francês, talvez vocês até devam conhecer, é Michel Coste. Eu achei bonito o que ele diz assim, para ser belo, é melhor parar 1 minuto diante do espelho, 5 minutos diante de sua alma e 15 minutos diante de Deus. Aí ele diz, mas eu digo que para ser bela, é melhor parar 1 minuto diante do espelho, 5 minutos diante de sua alma e uma vida toda diante de Deus. Olha que coisa bonita, para irradiar este brilho, né? É uma vida toda diante de Deus, para irradiar este brilho. Então, queridas, nós vimos aqui os espelhos que deformam, né? Os espelhos que deformam. E depois vimos os espelhos que nós devemos refletir. Então, que a gente procure mesmo, né? Estar sempre diante de Deus e que Ele nos proporcione grandes oportunidades para viver a beleza física, claro, mas muito mais que viver a beleza física, nós possamos viver a beleza de Cristo em todo o seu esplendor, através dos espelhos realistas, e nunca, mas nunca mesmo, através dos espelhos deformados. Então, vivamos com grande alegria todos os sonhos, tudo que Deus tem planejado para nós, que a gente chegue diante dele, deseje isso. Senhor, eu quero que o Senhor aplique na minha vida como serva tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho isso. Obrigada, Senhor. Então, com a tua ajuda, eu vou prosseguir.
Que seja assim, queridas. Então, essa minha palavra simples, né, dos espelhos, o espelho da mulher, mas que falou muito ao meu coração, e eu quis abençoar vocês também com esta palavra, para a gente ter este olhar para os espelhos realistas e nunca para os espelhos que deformam a nossa vida. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.